Shalom, queridos. Hoje eu tô aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém. Hoje eu tô aqui para falar com dois tipos de pessoas. Eu tô aqui para trazer uma palavra, primeiramente, para aqueles que em algum momento na sua vida vieram se desviar dos caminhos do Senhor, vieram desistir do seu chamado, dos propósitos que Deus tem para poder cumprir na vida de cada um de vocês. E no decorrer da palavra, eu pretendo que seja uma palavra breve para que não fique cansativo, para quem vai estar sendo alcançado através dessa mensagem. E depois eu quero falar um pouquinho da responsabilidade da Igreja do Senhor com relação a cada uma dessas vidas em que nós temos contribuído para essas vidas. Na semana passada, eu estava lendo um texto muito curioso, e esse texto ele me chamou muito a atenção. E trazendo para a nossa prática esse texto, ele muito se encaixa dentro da nossa vida espiritual. E eu quero ler esse texto aqui com os irmãos e depois eu quero compartilhar uma breve mensagem que o Senhor trouxe com relação a cada uma dessas vidas que hoje se encontra desanimada, se encontra desencorajada, se encontram talvez desviados dos caminhos do Senhor, sabendo que tem um chamado, sabendo que tem um propósito, mas em algum dado momento da sua vida você pode ter se encontrado sozinho, cansado e acabou desistindo de continuar firme dentro desse caminho. O título desse texto ele diz assim: Você me concede essa dança? A vida espiritual é como uma dança que começa devagar, meio desengonçada, difícil para quem nunca a experimentou, mas que ganha ritmo e força em cada tentativa. Cada passo e giro vai nos tornando mais firmes e seguros. Às vezes podemos perder o equilíbrio. Nosso corpo pode se cansar facilmente, porém temos que respirar fundo e prosseguir. Algumas vezes será necessário voltar ao início, mudar a música, arriscar outro estilo, ter irmãos que nos ajudem ou até mesmo nessa dança ter um par. Mas em muitas vezes estaremos dançando sozinhos. E na solidão dessa dança, vez ou outra bate a vontade de desistir. Só baixar um pouquinho, por favor. É cansativo, confesso. Não dá para manter o mesmo ritmo, principalmente quando os passos se tornam difíceis. Queremos parar, mas não podemos. Descansamos para recuperar as forças, enxugamos as lágrimas causadas pela dor, limpamos o suor, deixamos o corpo e a alma reabastecer e assim continuamos. Em nossa vida, sempre irá aparecer situações difíceis que nos levam a pensar em desistir. Principalmente quando estamos no ápice de conquistas, felicidades, realizações. Quando todos os passos da dança estão certos e prontos, nós caímos e nos machucamos e tudo se acaba. Uma onda de frustração nos invade, levando todas as nossas esperanças e anseios, o que antes eram certezas, se transformam em um mar de dúvidas. Perdemos o prazer e a vontade de seguir em frente, de caminhar, de se reerguer. E parece que não há ninguém que nos ajude a acreditar novamente em nós mesmos. Apoiamos a nossa fé no fim e esquecemos que há um recomeço. A música pode acabar, mas a dança não. Aquilo que acreditamos nos mantém vivo. Pode acabar, mas a vida não. Sempre há uma próxima música, um novo motivo, uma nova dança. E Deus te convida para dançar com Ele. Deixe Ele conduzir essa nova dança. Com Ele não há riscos de você cair e se machucar. Ele te segura. Ele será a sua força quando o seu corpo não mais suportar. Ele será o seu ar quando te faltar o fôlego. Quando tudo se abalar, Ele será o seu alicerce. Quando se sentir perdido, nele você irá se encontrar. Mantenha seus olhos fixos nos dele e você sempre saberá qual o caminho seguir.
Ele te escolheu para dançar com ele. Você não está sozinho. Você não dançará sozinho. Jesus chama para os braços dele e te diz assim: dance para mim aquela velha canção, aquela que você cantou muitas vezes, mas ainda não dançou comigo. Esse novo lugar para onde estou te levando não é mais sobre aqueles que te ouvem cantar, mas sobre aquele que te chama para dançar. E aqui no final tem o nome da escritora aqui desse texto, de um grupo muito abençoado, de um ministério muito abençoado, que traz essas palavras aqui toda semana e sempre postam palavras lá através do Facebook, através de todas as redes sociais. Amém? Caroline Claudino é quem escreveu esse texto. Queridos, o que me chama a atenção nesse texto aqui? Embora seja um texto onde está falando aqui sobre um ministério de dança, nós podemos muito ligar esse texto aqui exatamente à nossa vida espiritual. Exatamente aquilo que acontece quando nós conhecemos a Jesus, o decorrer da nossa caminhada e como cada um de nós nos encontramos no dia de hoje. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, é justamente isso que esse texto aqui está falando, né? Desde o início. Que a nossa vida espiritual, ela começa devagar. Lá no início, quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus nos é apresentado, quando nós começamos a viver experiências com esse Pai, quando nós começamos a provar desse amor, né? E quando nós conhecemos a Jesus, aquilo gera uma paixão tão grande, que nós temos vontade de gritar para os quatro cantos dessa terra que Jesus, ele é vivo, que Jesus, ele é real, que Jesus, ele é bom. Nós queremos converter todos aqueles que passam pelo nosso caminho, porque nós queremos dividir essa mesma alegria, essa mesma paixão que queima e arde dentro dos nossos corações quando nós conhecemos a Jesus pela primeira vez. Quando nós ouvimos o som doce da voz dele, nos chamando pelo nome, nos chamando de filhos. E o que acontece através disso? No decorrer do tempo, conforme a gente vai caminhando, conforme cada barreira, cada obstáculo vai se levantando no nosso caminho, no início a gente se sente assim muito forte, né? É como se qualquer coisa que batesse em nós não nos atingisse. É como se nós não negássemos esse Deus por nada nesse mundo. Só que no decorrer de um período, conforme problemas vão aparecendo, situações vão acontecendo, esse amor ele começa a se esfriar dentro do coração. A voz do Senhor parece que cada vez que ela soa aos nossos ouvidos, parece que cada vez que a gente escuta a voz dele, parece que cada vez mais ele está longe de nós. Só que quando isso acontece dentro das nossas vidas, não é o Senhor que começou a falar mais baixo. Não é o Senhor que começou a se distanciar de nós. A voz dele é a mesma e o tom da voz dele é a mesma. Porém, conforme as circunstâncias vão aparecendo, os obstáculos vão se levantando nas nossas vidas. E nós começamos a ter mais medo disso que se levanta nas nossas vidas do que uma fé e uma força fundamentada em cima desse Deus. Nós começamos a caminhar cada vez para mais longe desse Deus, porque o problema se parece grande, as tempestades parecem que não vão ter fim, os obstáculos que aparecem parece que você não vai conseguir pular por cima daquilo, parece que aquilo é maior do que as tuas forças. E muitas vezes, sem muitos se darem conta, eles acabam cada vez mais se afastando desse Deus, cada vez mais. O mundo, ele nos puxa a todo tempo para caminhar rumo ao pecado. Em todo tempo, 24 horas por dia, Satanás ele investe pesado nas nossas vidas para tentar nos tirar do prumo, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos desviar.
dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. E aquilo que no início queimava como uma chama acesa dentro dos nossos corações, a gente acaba percebendo que aquilo ele vai se apagando. Ele vai se apagando. Aquilo que era uma fogueira tão forte, aquele fogo tão quente, aquele calor, ele começa a se tornar pequenininho, pequenininho. E daqui a pouco aquilo só vira aquela brasa. E quando não nos damos conta, aquilo acaba se apagando totalmente. E quando nós vemos, nós estamos tão longe do Senhor. Nós já estamos dentro de tantas situações. Nós já estamos tão próximos do mundo. Já estamos tão íntimos do pecado. Já estamos na mão de Satanás. E muitas vezes nós não nos damos conta de que isso está acontecendo. Quantas pessoas hoje, dentro das próprias igrejas, estão vivendo mortas espiritualmente? Existem aqueles que realmente se desviaram por completo e saíram. Não estão mais dentro da casa do Senhor, não estão mais na sua intimidade com Deus dentro da sua casa. Realmente se afastaram totalmente. Mas existem aqueles também que servem a Deus com o seu trabalho, com as suas obras, mas não servem com o seu coração verdadeiro. Mas eu já vou chegar nesse ponto com relação à parte daquele que ainda vive esse cristianismo. Eu não quero atropelar. Mas, voltando aqui dentro daqueles que por algum motivo se desviou, por algum motivo na sua caminhada se sentiu sozinho, se sentiu fraco, se sentiu pequeno, se sentiu desencorajado, se sentiu abandonado. E diante disso voltou os seus olhos para outras coisas que não era o foco no Senhor. E diante as circunstâncias da vida, diante as adversidades que foram se levantando sem você se dar conta. Num dia você estava no colo do Pai, num dia você estava nos braços dele. E da noite para o dia parece que isso se acabou, isso se perdeu. É como se você já não reconhecesse mais a voz do teu Pai. E a gente tem um entendimento assim de que essa linha que te afasta de Deus, com aquela que te coloca em fervor com o Senhor, ela é uma linha assim muito fina. Ela é uma linha que sem você perceber, se você caminhar um pouquinho mais para cá dessa linha, se você se alimentar um pouquinho mais do oposto do que aquilo que Deus está te dando como alimento, é esse pouquinho que pode cada vez mais fazer com que você caminhe para o outro lado, que cada vez mais te desvie do foco, que cada vez mais te desanime de buscar as coisas dos céus. Porque o mundo, ele é atrativo. O pecado, ele é prazeroso. Só que ele é um prazer momentâneo. É um pecado que no momento que você está cometendo aquilo, representa que aquilo não vai significar nada dentro da tua vida. Só que a palavra de Deus fala o quê? Que um abismo puxa outro abismo. Quando é daqui a pouco desse pecadinho aqui que você considera um pecadinho pequeno que não há problema, daqui a pouco aparece um outro maior e mais sério. E daqui a pouco outro, e daqui a pouco outro. E daqui a pouco isso vira um círculo vicioso. E quando você vê, você não consegue mais sair do meio desse abismo. E no decorrer disso, o que acontece com a tua vida? As tragédias dentro da tua vida começam a acontecer. Coisas piores ainda começam a acontecer. Percas você começa a sofrer. Você começa a ver todo um vendaval dentro da tua vida, de algo tão pequenininho que parecia que não iria fazer diferença nenhuma na tua vida. Quando você se dá conta, você já está dentro desse abismo. E é como se você tentasse escalar esse abismo e você não conseguisse encontrar uma forma de subir, de voltar aonde você caiu. E eu fico pensando nesse momento como que Jesus está se sentindo quando ele vê um filho dele se perdendo.
todo aquele amor que Jesus depositou naquela cruz, todo o sofrimento, toda a dor, cada suor de gota de sangue que Jesus passou naquela cruz, por amor a cada um de nós. Eu fico pensando nesse momento como o pai se sente diante desse filho. Eu fico pensando que deve ser uma dor muito grande para o coração do nosso pai. No momento que ele vê um filho dele se perder, vamos nos colocar no lugar dele como se nós fossem os nossos filhos, nós como mães e pais. Você vê o teu filho caminhando cada vez mais para longe de você. Cada vez mais o pecado puxando o teu filho. Cada vez mais as coisas ruins, o inimigo engolindo o teu filho. Parou para pensar? Fez essa ilustração aí dentro da tua mente? Como que você se sentiu pensando nisso? É a mesma forma, muito mais, com mais intensidade ainda, que Jesus sente. Cada vez que ele vê um filho dele caminhando e se perdendo, se distanciando da voz dele, se distanciando da presença dele. Deus, ele nos confia talentos, ele nos confia coisas, ele nos confia dons, muitas vezes ele nos confia pessoas, ele nos confia chamado, ele nos confia ministério, ele nos confia pregar a palavra dele, ele nos confia o dom de orar, o dom de interceder, o dom de profetizar, o dom de ser boca dele aqui nessa terra. Ele nos dá o dom de sermos chamados filhos dele. E cada vez que nós caminhamos para o lado oposto disso, nós estamos cada vez mais nos distanciando do propósito real e verdadeiro do qual ele nos fez plantados aqui nessa terra, pelo período que nos cabe aqui. Então eu quero dizer para você nessa tarde, para que nesse momento você feche os teus olhos e você busque no Senhor nesse momento reconciliar com Ele. Busque dentro do teu coração um arrependimento verdadeiro pelas obras das quais você praticou nesse tempo que você estava longe do Senhor. Eu quero te encorajar nessa tarde a voltar de onde você caiu. Dizer para você que não importa se em algum momento você se sentiu sozinho, porque nós podemos estar sozinhos de companhia de pessoas muitas vezes. Mas nós nunca estamos sozinhos porque o Espírito Santo sempre está conosco. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o único que não nos decepciona. Ele é o único que em todo tempo nos perdoa. Ele é o único que tem o verdadeiro motivo de amor incondicional para querer com que você alcance a tua salvação e não a perca por nada nesse mundo. Deus, ele te chama nesse momento para que você venha se reconciliar com ele, para que você venha voltar a funcionar dentro do trabalho que ele propôs para você. Deus, ele não te criou para que você fosse desse mundo, mas ele te criou para que você fizesse a diferença sobre este lugar. Ele te criou para que você fosse o oposto daquilo que o mundo nos ensina a ser. Ele nos ensinou a ser a diferença para um povo. Ele nos ensinou a ser a diferença dentro do pecado. Ele nos ensinou que ainda que sentasse com prostitutas, com adúlteros, com ladrões, mas esses não iria corromper, mas aquilo que habita em você iria influenciar cada um desses, e não esses te influenciar e tirar você do prumo, do caminho, do foco que é Jesus. Não se preocupe com aquilo que pessoas vão apontar ou vão dizer contra a tua vida, citando coisas que você já praticou ou você já fez. Não te preocupas com isso. Porque é isso que Satanás faz em todo o tempo. Ele usa pessoas para acusar. Ele usa pessoas para te desanimar. Ele usa pessoas para não se alegrar com a tua alegria. Pessoas que não estão na mesma sintonia que você está. Não se preocupe. Não se preocupe.
Se preocupe apenas em voltar de onde você caiu, em voltar às tuas raízes firmadas nessa base que é Jesus. Agradecendo a Ele todos os dias pelo fôlego de vida, agradecendo a Ele todos os dias porque nesse período que você esteve longe, Ele te sustentou, Ele te manteve vivo em todo o tempo. Ele não permitiu que Satanás levasse a tua vida. Ele não permitiu que nenhum acidente acontecesse com você no momento que você estava praticando algum pecado, algum adultério, alguma prostituição, algum uso de bebida alcoólica, algum uso de droga, algum uso de uma arma, talvez, para machucar alguém. Jesus, ele está preocupado com o teu arrependimento. Ele está preocupado com que nessa tarde você volte os teus olhos para Ele e você entenda que Ele está te chamando para voltar a dançar com Ele, a música que Ele tem para você. Ele está preocupado com que você não se perca, mas com que você se arrependa. Porque Ele vai voltar pelos arrependidos. Ele morreu por todos nós. Mas quando Ele voltar, é para buscar aqueles que tiveram um verdadeiro arrependimento. Então não se preocupa com as práticas que você cometeu durante esse tempo, que você esteve desviado dos caminhos do Senhor. Não te preocupas com isso. Se Deus enxergar em você um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida de hoje em diante, Deus me ajuda a vencer o pecado. Deus me ajuda a vencer as obras que eu pratiquei de errado. Papai, coloque em mim o verdadeiro arrependimento. Eu estou aqui na condição de pecador, reconhecendo aquilo que eu fui, aquilo que eu fiz. Mas aquilo que eu quero que o Senhor mude a minha condição a partir de hoje. Não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para o teu vizinho ou para o outro que te aponta. Não se preocupa com isso. Porque existe um Deus que está te chamando nesse momento para você voltar ao verdadeiro arrependimento. Existe um Deus que está dizendo para você assim, vem para o meu colo, que eu vou te dar o carinho que o mundo não pôde te dar. Eu vou te dar a libertação que você pensou encontrar em um devido lugar e lá te tornou escravo. Mas eu tô aqui para te libertar. Eu tô aqui para te consolar. Eu tô aqui para dizer que eu sou o teu Deus, que eu te amo. E que nesse momento eu trago para você um coração quebrantado diante da minha presença. E grandes maravilhas Ele vai operar na tua vida e através da tua vida para resgatar outros que estão perdidos no mundo. Eu quero te encorajar nessa tarde. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Pessoas que muitas vezes pensaram ou até tentaram tirar suas próprias vidas, porque não estava aguentando mais a pressão, o sofrimento, os julgamentos, o caminho que escolheu, achando que jamais iria conseguir sair do caminho para onde foi. Deus, Ele quer tirar você desse abismo que você tem vivido. Deus, Ele quer limpar você desse lamaçal onde você tem se encontrado. Ele quer te ajudar. Ele quer santificar a tua vida. Não tente tirar algo que foi Deus quem te deu. Ele dá a vida e só Ele tem o direito de tirar. Ele escolhe o dia de nascer e Ele escolhe o nosso dia de morrer. Não seja você aquele que tenta barrar o processo de Deus sobre a tua vida. Não deixe esses pensamentos invadir a tua mente, invadir o teu coração. Eu quero dizer nessa tarde para você que existe jeito para tudo. Existe saída sim, existe resposta sim, existe um Deus sim, que te ama, que está de braços abertos, te esperando, não para te julgar, mas para te amar, para te limpar, para te cuidar, para te proteger, para te usar.
Então, que em nome de Jesus, que nesse momento o Espírito Santo possa estar aí entrando dentro da tua casa e você possa sentir a presença desse Espírito Santo queimando dentro do teu coração, te convencendo do pecado, do juízo e da justiça, como a palavra de Deus fala. Trazendo para você o verdadeiro arrependimento, como Deus fala lá, a palavra de Deus fala lá em 2 Pedro. Que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Se o inimigo tem falado isso ao teu coração, que Deus não se preocupa contigo, que Deus não se preocupa com o teu sofrimento, não dê ouvidos para isso. Porque Deus, ele é o maior interessado em te ajudar. Ele é o maior interessado para que você volte para os caminhos dele. Sabe por quê? Porque ele tem um amor incondicional para te dar, um amor que o mundo nunca vai conseguir te oferecer. Um amor que pessoas nunca vão conseguir demonstrar 100%. Porque só ele é o exemplo da perfeição. Só ele é o amor incondicional. Só ele é santo. Então ele é o maior interessado para que você volte para os braços dele, porque ele é o teu pai. Um pai não se conforma que um filho se perca. O mundo pode se conformar, as pessoas podem se conformar dentro do seu mundo pequeno. Pessoas que só olham para elas mesmas. E esquecem, às vezes, que o próximo, o vizinho, tá lá caindo em destruição e não tá pregando da palavra para esse que tá perdido. Porque tá preocupado com as suas coisas, tá preocupado com as suas obras. Não te preocupa com isso. Volta os teus olhos para Jesus, volta os teus olhos para a cruz. Deixa tudo aquilo que você enxergou dentro de igrejas, dentro da religião, dentro daquilo que muitas pessoas pregam e não vivem. Não se preocupa com isso. Se preocupa com aquilo que Jesus tem para você. Se preocupa com esse Deus, que é quem não te faz mal. Então, que em nome de Jesus, que nessa tarde você possa voltar os teus olhos para esse Cristo. Você pode voltar de onde você caiu, você possa se erguer. E que você possa vir amanhã ou depois testemunhar daquilo que Deus fez através dessa reconciliação. Deus está perguntando para você, você me concede essa dança? Você dança comigo novamente? Vem para mim, filho meu. Volta para mim. Amém? Que Deus venha te abençoar, guardar a tua vida e te convencer verdadeiramente que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora eu quero me reportar à igreja do Senhor. Nós, como igreja, eu me incluo nisso, todos nós. Vamos ajudar a esses que são próximos de nós, pessoas que a gente conhece, pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor e precisam reconciliar com esse Deus. Vamos cuidar desses. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que amar o próximo, cuidar dessas vidas. Muitas vezes nós temos todas as pessoas de uma igreja, todas as pessoas com as quais a gente convive, a gente está falando de Jesus ali só entre nós. Só que nós já conhecemos a Jesus. Nós já estamos vivendo com esse Deus. O que é, além disso, que a igreja está fazendo? Quantos novos convertidos nós estamos levando para dentro das nossas congregações? Ou todas as semanas nós temos pregado sempre para os mesmos? Se nós estamos pregando sempre para os mesmos, significa que aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem a Jesus, eles não estão sendo alcançados. E é nossa responsabilidade como a igreja do Senhor, trazer esses, ajudar a esses a voltar. Igreja do Senhor, nós precisamos nos preocupar verdadeiramente em praticar esse amor ao próximo. Muitos de nós precisamos parar de viver dentro do nosso mundo pequeno, dentro do nosso grupo, e sair para poder proclamar para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor.
Hoje nós vemos assim muita gente, eu me incluo nisso, muitos pastores, muitas pessoas trazendo muitas mensagens através da rede social, porque hoje é a ferramenta que nós temos. A ferramenta que nós temos hoje é isso. Nós não conseguimos sair para estar congregando nas nossas igrejas locais, para estar indo nas nossas células, né? No Brasil tem muito isso, grupo de células. Não conseguimos estar fazendo isso. Então, o que nós fazemos? Nós usamos isso, de trazer a palavra do Senhor através, né, da rede social, através de vídeos, através de transmissões ao vivo, através de lives, tudo isso nós estamos fazendo. E isso é muito válido. Porque as pessoas, elas precisam ouvir da palavra do Senhor. Mas o que eu quero deixar o questionamento hoje para nós como a igreja do Senhor, quando nós desligamos o nosso vídeo, quando nós terminamos aqui de trazer a nossa palavra, por quantos nós estamos intercedendo desses que estão desviados? Eu não estou falando de pessoas que estão próximas de nós, de pessoas que nós amamos e de pessoas que nós mantemos dentro do caminho. Não, eu estou dizendo uma intercessão por aqueles que se encontram perdidos. Quantas intercessões nós temos colocado para nós como meta, para nós como igreja, de orar pelos viciados serem libertos, de orar para que o desviado encontre os caminhos do Senhor e volte, de orar por aquele que tentou tirar a sua vida, orar pelas famílias daqueles que perderam pessoas que amavam, orar pela prostituta, orar pelo homossexualismo, orar por crianças que estão sendo abusadas, orar por estupradores, por homicidas, por ladrões, pelo crime, pela violência. Orar para que essas pessoas venham ao verdadeiro arrependimento. Quanto tempo nós temos gasto para isso? Quantas pessoas nós conhecemos hoje que se desviaram dos caminhos do Senhor, que não estão tendo uma vida com Ele? Quantos desses nós estamos falando de Jesus, ajudando e contribuindo para que essa pessoa volte para os caminhos? E eu me incluo nisso. É um questionamento que eu faço para você que está aí do outro lado, e é um questionamento que eu faço para mim mesmo. O que é que nós, como igreja, estamos fazendo como um papel verdadeiro aqui dentro desse plano que o Senhor nos colocou nesse momento até que Ele volte? Será que eu estou olhando só para dentro de mim? Eu estou salvo e eu tenho o meu grupo aqui de pessoas que eu gosto que está salvo. Mas e o meu próximo? Aqueles que eu conheço e até mesmo os que eu não conheço. Você não vai falar de Jesus para quem você, para às vezes as pessoas que você não conhece, que você passa por você e você não sabe da dificuldade. Só que aquilo que eu sempre cito, as nossas orações é capaz de alcançar lugares aonde o nosso físico jamais vai conseguir alcançar. Então, qual é o tempo que nós temos gasto com o objetivo de trazer pessoas para Jesus novamente? O que é que nós estamos pregando? O que é que nós estamos ensinando? O que é que nós estamos orientando? Será que nós estamos preocupados somente com aquilo que é baseado daquilo que nós achamos, naquilo que nós concordamos ou não concordamos? Naquilo que eu penso assim e o meu irmão pensa assado? Quando nós deveríamos realmente, verdadeiramente, estarmos ligados como um dentro do corpo de Cristo, num único propósito, que é de buscar vidas, trazer essas vidas ao arrependimento, discipular essas pessoas e ajudar, interceder por essas pessoas. A principal ajuda que você pode fazer é interceder por esses. Isso é fundamental, isso é primordial. Cobrir pessoas de oração. E muitas vezes nós não oramos por esses. E muitas vezes as nossas orações é aquilo que Deus alcança na vida daquele que naquele momento pensa em tirar a sua vida. E no momento que você está orando por aquela pessoa, a tua oração alcança a vida daquela pessoa e aquela pessoa ela desiste de fazer aquilo. Aquela pessoa ela desiste de cometer um crime. Aquela pessoa ela desiste de usar uma droga, de se embebedar, de se prostituir, de adulterar. Se você não consegue crer nisso, aonde está a nossa fé?
Se nós, como crentes, não conseguimos acreditar que isso é algo sério, que isso é algo real, é algo verdadeiro, que isso realmente acontece através das nossas orações, eu deixo esse questionamento para todos nós essa tarde. O que é que nós, como Igreja do Senhor, estamos fazendo aqui? Se nós não conseguimos, então, crer que as nossas orações podem fazer isso. Se nós não conseguimos praticar isso. É muito importante, sim, em todo tempo estarmos pregando entre nós, uns pelos outros, cuidando de todos nós. Só que nós estamos ali, temos um, tem o outro, para poder equilibrar, para poder ajudar. Embora existam pessoas dentro das igrejas hoje que estão mortas espiritualmente. E muitas vezes nós estamos tão ocupados que nós não estamos dando conta que o nosso irmão que está aqui do nosso lado está caindo. Ele tá ali só de corpo, mas a mente dele, o coração dele tá longe, tá lá do outro lado. Então, o que nós, como crentes, como cristãos, estamos fazendo para poder ajudar esses? Para poder orientar esses, para poder mostrar que nós amamos esses verdadeiramente? O tempo de oração que nós temos gasto, a dedicação e intercessão pela vida destes? Então, que em nome de Jesus, que nessa tarde Deus possa mudar essa condição em todos nós. Se nós vivíamos até então dessa forma, preocupados em trazer tantas coisas, mas esquecendo do principal, que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele voltará como juiz para julgar as nações, para julgar cada um. E assim como eu quero estar com o Senhor aonde ele me prometeu, eu quero que todos os meus irmãos, todos, possam estar junto comigo. Então a nossa função é batalhar pela vida desses, para trazê-los para perto novamente, para trazê-los para o caminho novamente. Pense nisso, reflita sobre isso. Nessa tarde, use um tempo de oração pedindo assim: Deus, o que é que eu como igreja tenho feito por esses que não te conhecem? Por esses que se desviaram dos teus caminhos, por esses que estão dentro da tua casa, mas estão com o coração longe de ti. Mostra para mim. Coloca essas pessoas no meu caminho, para que eu possa ajudar essas pessoas. Coloque em mim esse desejo de interceder por essas vidas. Que a minha oração possa alcançar cada uma dessas vidas. Porque são vidas. São vidas que, independente das suas práticas, são vidas tão preciosas quanto aqueles que permanecem firmes nos caminhos do Senhor. A diferença é que esses precisam urgentemente das nossas intercessões, do nosso esforço, para poder ajudar a resgatar esses e trazê-los novamente para o colo do Pai. Nós, como boca de Deus nessa terra, nós precisamos lembrar que nós somos servos aqui, ferramenta nas mãos do Senhor para a vida de todos aqueles que precisam conhecer ou voltar a viver esse evangelho. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que você possa realmente entender essa palavra que foi trazida. Amém? Que Deus possa realmente abrir a tua mente, abrir o teu coração, abrir o teu entendimento. Que Deus possa gerar um amor dentro do teu coração cada vez mais. E que nós, em nome de Jesus, nós possamos ser conhecidos como aqueles que praticam o verdadeiro evangelho, que nós possamos ser conhecidos por aqueles que estendem a mão, por aqueles que lutam pela vida do próximo, por aqueles que lutam para trazer desviados ao arrependimento, ao caminho novamente. Que nós possamos ser conhecidos por isso, e não conhecidos por crítica, não conhecidos por quem briga e se mata entre nós mesmos, entre os crentes. Não. Que prega para um, prega para outro, como a gente, costuma dizer, a pregação indireta, mas não aquilo que realmente eu quero trazer a correção. Vem aqui, vamos sentar. E ali conversar, e ali junto poder partilhar de experiências que Deus traz. Porque em diversas outras religiões, eu estou dizendo de religião agora, inclusive aquilo que o inimigo faz junto com demais entidades, em tudo você vê essa unidade, porque eles investem pesado para poder destruir vidas. Outras religiões, aquilo que elas seguem verdadeiramente ali.
independente do certo ou do errado. Mas eles estão ali, eles se unem, né? Mas agora eu quero perguntar para vocês, e nós crentes? Como é que tá essa unidade? Como é que tá essa verdade? Como é que tá esse amor? Como é que as pessoas têm nos enxergado? Então que nós possamos entender isso, que nós possamos trazer para nós essa verdade, essa intensidade, essa unidade. Não vamos mais perder tempo com coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Com debates, muitas vezes com discussões, com brigas, com discórdias, com aquilo que eu concordo ou não concordo. Não, queridos. A única verdade absoluta que nós temos na nossa vida diante da palavra de Deus é que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que nós estamos aqui como servos do Senhor e que nós precisamos, a nossa função aqui é única e exclusivamente pregar a palavra de Deus e trazer pessoas ao arrependimento, cuidar dessas vidas, interceder, orar por essas pessoas, para que o dia que Jesus voltar, ele possa encontrar a igreja dele pura, verdadeira, santa, sem ruga, sem mácula, que não tem do que se envergonhar. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Então sejamos nós contribuintes para esses que estão sedentos, precisando das nossas orações, precisando desse resgate, precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. Amém? Que Deus venha nos abençoar como igreja do Senhor, que Deus venha nos fortalecer a cada dia mais. Que essa igreja do Senhor, que hoje se encontra como um hospital com pessoas doentes, que cada uma dessas pessoas que tem as suas doenças, que Deus possa derramar da cura dele, que Deus possa abençoar todos os pastores aqui da França, lá do Brasil, dos Estados Unidos, de todas as regiões, de todos os países, de todas as nações. Que todos nós possamos entender, nesse tempo de confinamento, voltarmos ao prumo, voltarmos, aqueles que caíram, voltar de onde caiu. Amém? Que Deus venha guardar o povo dele. Que Deus venha guardar aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus venha enviar muitos missionários, muitas pessoas, para proclamar a palavra dele nos 4 cantos dessa terra. Que Jesus, quando voltar, que ele possa levar esse mundo inteiro santo com ele. Que ninguém venha se perder. Mas que Deus venha cumprir na vida de cada um esse conhecer a palavra dele. E que nós possamos ir realmente e fazer discípulos. Pregar a palavra dele com amor, cuidar do próximo, amar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Que Deus possa dar uma semana abençoada para vocês. Amém? Que a shalom dele esteja sobre a casa de cada um de vocês. Deus os abençoe e que vocês possam ser alcançados através dessa palavra. Contem com as nossas orações. Em nome de Jesus.